Continuar então o nosso panorama, uma das coisas que eu notei é que eu tenho a ideia que se está às vezes a falar e não se está a reter às vezes muita da informação. Eu queria, nestes 2 domingos, portanto o Trajano, este está de férias e o próximo vai receber uma visita também do irmão, portanto ele não vai estar nestes 2, depois a seguir vamos começar os ensaios. Portanto, nestes 2 eu queria fazer aqui, de certa forma, falarmos da Bíblia, desde o primeiro livro, e vamos ver até onde é que conseguimos ir, mas de uma forma resumida, ou seja, o que é que fala cada livro? Que é para aqueles que nunca leram também ficarem com uma ideia quais é o seu conteúdo. Mas queria também que não sejasse só eu apenas aqui a dizer, mas que trocássemos algumas informações, até para sabermos o conhecimento de cada um, para trocarmos aqui algumas ideias e juntos aprendermos. Então vamos começar. Eu, para cada livro, escolhi um versículo, podemos dizer que é o versículo que resume o livro. Não é? Então eu vou dando sempre um versículo de cada livro, e o que eu pedi é que abríssemos, que pudéssemos ler cada um desses versículos, e depois vamos cada um do versículo resumido para o livro, e depois vamos fazer então partilhar algumas informações que nós possamos ter sobre o livro. E vamos começar então pelo primeiro, que é o livro de Gênesis. Então, o versículo que eu escolhi, que resume basicamente o livro de Gênesis, é Gênesis 1:1. E eu defini o último, no caixão no deserto. Pronto. Isto é chamado, como era aquele programa das escolhas do Marcelo, ele escolhe, cada um escolhia de outra forma, não é? Eu já escolhi esse hoje, foi o versículo todo. É o primeiro e o último. Tu sabias? A criação começa é as escolhas do professor Costa. Começa foi com o a último. criação e acaba num caixão. Não é? Pois. Princípio Ora. e fim da vida. Vamos então, quem é que lê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Estamos a falar então do livro de Gênesis, que significa Isso. esse princípio, Veja. portanto origem, trata-se aqui da criação da vida. Então vemos aqui, de certa forma, este livro que nos fala um pouco, que nos explica a origem das coisas. E então começa logo neste livro a vermos a obra de Deus, a obra vivificante, ou seja, em que Deus dá vida a muitas coisas. E fala-nos aqui de sete patriarcas, podemos dizer assim dessa forma. Em primeiro lugar, nós vemos o papel de quem é o primeiro personagem, de certa maneira, o pai. É o Adão. Okay? Portanto, vemos aqui a pessoa de Adão, que de certa maneira vemos que é o cabeça de toda a raça humana, ou seja, o início de todas as coisas. A primeira criação, de certa maneira, humana de Deus foi em Adão, em que nós vemos aqui um contraste que representa muitas vezes a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em que vemos que Adão é o primeiro das coisas, mas para um conceito depois de morte, com o pecado, mas na parte do Senhor Jesus Cristo vemos que aqui que foi renunciado, foi vencida essa morte, em que Cristo é o cabeça, é o princípio das coisas. Portanto, vemos em Adão. Depois de Adão, vemos um outro personagem que, de certa forma, nos representa um pouco a figura dos santos, daqueles que irão ser arrebatados na vinda do Senhor, que é a personagem de Enoque. Portanto, Enoque era uma pessoa que andava com Deus, então pela fé ele foi arrebatado.
Vemos aqui uma figura que representa... Não foi pela fé. Ele foi mesmo. Não estou a dizer pela fé. Estou a dizer que ele andava por fé, mas foi. ele andava com Deus e então foi arrebatado. Ou seja, vemos aqui já uma representação já do início de algo que irá acontecer também na parte do fim. Depois de Enoque, fala-nos aqui de um outro patriarca que realmente que teve que trabalhar, que teve que realmente mostrar um bocado alguma da sua fé para obter salvação. Que é Fé e obras. Teve que trabalhar. trabalho. Exatamente. Que é depois de Enoque foi Não é? Noé. Ou seja, ele, para obter a salvação, teve que ter fé naquilo que Deus lhe disse e teve que trabalhar muito. Não é? Portanto, teve que suar, não é fazer aqui o gesto. Foi mesmo durante muito tempo que teve realmente que edificar então a arca. Vemos então aqui a história de Noé, em que vemos que realmente a representação dos crentes que são salvos através da tribulação. Portanto, há aqui uma representação que também fala nos finais dos tempos que será como nos dias de Noé. E então vemos aqui a personagem de Noé. Depois de Noé, Deus chamou um homem. E chamou um homem que realmente que ele deixou as coisas e então decidiu embarcar numa viagem. Que foi Gênesis capítulo 12. Abraão. Abrão, que depois foi Abraão. Não é? Portanto, Deus iniciou aqui realmente o início da pessoa, do povo de Israel, ou seja, a nação, em que nós cantamos aqui o pai Abraão, que tem muitos filhos. Quantos filhos teve Abraão? Dois filhos. Ora, muitos. Ele teve 2 filhos, Dois filhos. não é? Portanto, mas de Filho da escrava Abraão, e filho da... a partir dali de Abraão, iniciou-se um povo realmente muito grande que depois vem cair depois na parte mesmo dos gentios, da igreja. Estamos a falar de um povo muito grande, mas que vem aqui desta origem também de Abraão, que ele iria ter a sua geração, iria ser uma geração longa. E se nós olharmos para o livro de Gênesis, ele fala-nos também bastante da genealogia, em que nos fala de toda a história, realmente, as descendências e por descendência. Fala-nos também sobre isso. Então, ele foi chamado de Deus e tornou-se um peregrino. De certa forma, também Deus nos chama para sermos peregrinos neste mundo e somos realmente os seus embaixadores nesta terra. Depois Abraão, ele teve 2 filhos que se chamavam Isaac e antes Ismael. Exatamente. Portanto, nós vemos aqui que Deus ia lhe conceder um filho e o que acontece? Ele tentou, pelos seus próprios meios, obter. E então, a partir daí, com a sua escrava, teve então uma criança e depois, mais tarde, então Deus fez com que ele tivesse realmente o filho da promessa de Isaac. Então vemos depois a personagem de Isaac, não é? Portanto, é que vemos aqui a sua vida, de certa maneira, de uma obediência, de uma perseverança, de uma submissão, de uma continuação realmente desta geração da promessa que Deus deu a Abraão. E a partir dali continua a sua linhagem. Nós vemos que a decisão de Abraão e de Sara ali gerou numa divisão de 2 povos. Nós hoje vemos o caso, se nós lermos esta parte, o chamado, este livro, se nós olharmos para o Alcorão, nós o que vamos ver é que a descendência do Alcorão vem de Ismael. Ou seja, a partir dali gerou-se dois grandes povos, em que nós temos o povo muçulmano, que, de acordo com o Alcorão, eles seguem essa descendência daí e eles acham que
ou seja, a geração de Deus foi por esse meio. Mas, de acordo com o que a Bíblia nos fala, realmente ele fala que a geração e filho da promessa, realmente Deus vem de Isaac. Depois, Isaac teve quantos filhos? Teve gêmeos, não é? Teve gêmeos, Esaú e Jacó. Quem é que nasceu primeiro? Esaú. E o Jacó saiu, agarrou-lhe na perna do outro e pumba. Portanto, vemos aqui que depois Esaú, sendo o primogênito, ele é que deveria ter os privilégios de primogênito, de continuar, mas ele prescindiu. Sabem porquê? Prescindiu os direitos da sua primogenitura de um prato de lentilhas. Não é? Portanto, ele, de certa forma, aquilo que Deus tinha no sentido de dar de continuação a herança da promessa, todas essas coisas ele prescindiu. Apesar de depois nos seus últimos dias, quando Jacó queria lhe abençoar e dar a bênção, houve ali uma ratoeira que a esposa e Jacó depois fizeram, em que enganaram, pensaram que ele ia dar a bênção realmente ao primogênito, mas depois houve ali uma ratoeira. Que ratoeira foi esta? Jacó tinha pelo como o Esaú. Eles, apesar de serem gêmeos, Esaú era muito peludo. E então, neste caso, como Isaac já não conseguia ver bem, a sua mãe disse-lhe a Jacó: olha, para pegar em pelo dos animais, de coisa e pôr. E então ele pensava que estava a tocar no Esaú, mas era em Jacó. Então a bênção foi dessa forma dada a Jacó. Depois de Jacó, ele mudou de nome. Jacó mudou de nome para que nome? Hã? Israel. Então. Não era Ismael? Não. Foi mudado de nome para Israel. Então vemos aqui a origem também da nação de Israel, do nome de Israel, porque Jacó, ou neste caso Israel, teve quantos filhos? Mais uma vez. Quanto é que é? 13? Ai, são vários. Ah, pois é. És tribos. Eu fui o primeiro. Tu és o Ruben, pois. São 12. E depois não foi uma rapariga. Está bem. Então são 13. 12 filhos e uma filha. Então está certo. 13. Ora, aí está. Eu disse As que era 12 uma tribos de dúzia. Israel. Ou seja, Foi mais. nós quando vemos a nação de Israel, Opa. vemos aqui representada por Jacó, que mudou o nome, e Jacó teve 12 filhos. Então os filhos deram origem às 12 tribos. Se bem que aqui não existe, há aqui algumas alterações. Porquê? Porque, mas se calhar antes de chegarmos lá, Jacó tinha esses filhos todos e havia um que era, ou seja, da mulher com que ele mais amava, ela teve um filho e depois mais tarde veio ter outro, mas era esse que era de certa forma aquele que recebia a educação, que recebia os ensinos bíblicos enquanto os outros andavam a trabalhar. E o que é que acontece? É que Deus revelou-se a essa pessoa através de sonhos. Como é que se chamava essa pessoa? Então, estou a ver só para um ou outro que respondem. Portanto, ou seja, José foi aquele que recebeu uma boa educação enquanto os outros trabalharam.
recebeu então uma capa realmente que serviu de inveja muitas vezes para os irmãos, e José teve um sonho no sentido em que ele seria, apesar de ser o mais novo, depois ainda veio existir um bem mais novo. Qual foi o outro mais novo que depois surgiu? É o Benjamin. É o Benjamim. Então, se costumam dizer que o Benjamim, sendo o Benjamim da família, é o mais novo. Eu sou. Como é que dizem os brasileiros? É É o Caçula. 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 É o caçula. Portanto, nós vemos que José foi uma das pessoas que foi usada por Deus, em que os irmãos ficaram nos próprios sonhos que existiu, que ficaram de certa maneira a prestar adoração a José, e ele seria erguido realmente dentro dos irmãos. Isso veio a acontecer, mas o contrário, ou seja, os irmãos pegaram no José e o que é que eles fizeram? Venderam. Ele, em vez de ser exaltado ou de estar acima dos irmãos, ele passou a ser um escravo. Primeiro ainda foi metido no poço. Sim. Eu estou a fazer um resumo. Não, mas ainda quero dizer Que ainda foi para ainda fundo. foi mais baixo, mas para estar, em vez de estar Estar em cima, ele desceu. Ou seja, é só isso que eu quero. e depois foi levado como escravo para o Egito. Portanto, e lá, como escravo, de certa forma, ele teve que, apesar de já ter tido aulas eventualmente de escrita e de leitura, ter algum conhecimento, mas era de acordo com as suas tradições. Ele foi para uma nação totalmente diferente e teve que lá, como escravo, de certa maneira servir lá no Egito. E então, ele tinha o seu senhor, o seu patrão, naquela altura, tinha realmente a sua esposa, e realmente um dos feitos que nós vimos aqui é que, apesar de José ter sido fiel, porque a esposa do seu patrão tentou, de certa maneira, o seduzir, tentou-se aproveitar realmente dele, e ele realmente mostrou-se firme para com Deus e firme também para com o seu patrão. E que, por essa firmeza, o que é que ele recebeu? Que prémio é que ele recebeu por ter sido firme em que para com Deus e ter sido firme para com o seu patrão, não é? O que é que ele... Foi para o xadrez. Foi preso. Ela, assim, ela foi uma triste. Ela fez alguma coisa, ela não fez. Então, quer dizer, então ele que foi firme, foi preso, não é? Portanto, a mulher, não é? Automaticamente pegou numa parte das suas roupas e disse uma história totalmente diferente. E então automaticamente ele foi preso, não é? Então uma pessoa que ia ser acima dos irmãos foi preso, foi para escravo, apesar de se manter sido fiel. E ele, porquê é que ele saiu da prisão depois? Bem, caiu nas graças de carcereiro. O copeiro não gostou. Ou seja, Mas caiu nas graças de primeiro do lado do coisa. haviam lá outros dois presos que estavam lá com ele, não é? Que era um copeiro. O copeiro era aquele que provava o vinho ou as bebidas antes do rei. Era o inóculo, vá. Antes do rei beber, só para... Não Porque... tinha a ver com isso. Não, é que as Só pessoas levava a taça, não é? metiam veneno nas bebidas, às vezes para matar, e então essa pessoa tinha que beber sempre antes do rei, então provava para ver se não tinha veneno, e a partir daí, se ele tivesse vivo, Tudo bem, quando- pode beber, não é? Portanto, havia o copeiro e havia Padeiro. o padeiro, haviam esses dois. E então, um foi chamado para o rei, o outro foi isso. E isso foi uma coisa que Deus tinha revelado a José,
e realmente ele tinha perdido esses sonhos que eles tinham. E o copeiro, quando estava com o rei, o faraó, tinha também os sonhos que o incomodavam. E então o copeiro falou de José ao rei e então ele foi chamado. E reparem que, de um momento para o outro, o facto de ele ter sido fiel, apesar de ter ido para a prisão, apesar de ter sido por escravo, apesar de ter feito as coisas, com a sua fidelidade, continuar realmente, ele podia dizer assim: olha Deus, tu estás-me a revelar isto, mas eu não quero saber, eu estou arrependido, eu não digo nada a ninguém, eu não juro mais ninguém, eu não digo mais nada, eu não quero saber mais das coisas de ti. Podia ter esta atitude, mas ele continuou sempre. E o rei tinha este sonho e o José ajudou realmente esse sonho, e através de José nós vemos que tanto o povo do Egito como o seu próprio povo foi salvo de uma fome, não é? Vamos dizer que houve ali um mau tempo que durou 7 anos, que não houve colheitas, não houve nada, e então, graças a esse sonho, realmente José foi considerado o segundo, ou seja, a pessoa abaixo do faraó no Egito, e tornou-se uma pessoa muito poderosa no Egito, uma pessoa que estava abaixo. E vemos depois a representação do seu sonho, mais à frente, quando os seus irmãos, porque com a fome, tiveram que recorrer ao Egito, e então a partir daí tiveram que prestar vassalagem a José, e vemos aí o cumprimento do sonho em que José tornou-se, de certa forma, aqui como um representante realmente da libertação do seu povo aqui. Depois, a partir daí, nós vemos um pouco, basicamente toda esta história aqui, vemos o livro de Gênesis, falamos aqui num resumo. E passamos para o segundo livro, que é o livro Êxodo. Então, em Êxodo, o versículo que eu escolhi é 3, Êxodo 3, e vamos ler o 7 e o 8. Pronto. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Heveu e do Jebuseu. Ok. Isto basicamente é um resumo que eu escolhi, um versículo que de certa maneira representa um bocado toda a história, um bocado do livro. Êxodo, o que é que significa? Significa sair, saída, portanto, o livramento é a parte principal em que Deus realmente livra. E eles saíram de onde? Reparem aqui, mas eles estavam tão bem no Egito, foram para lá viver, não é? José era o maior. Porquê é que eles saíram do Egito? Ou seja, desde esta altura de José até esta parte do Êxodo, nós estamos a ver aqui uma passagem significativa. Vemos que, ao longo das gerações, aquele povo que começou a aumentar, passaram realmente a ter uma posição de um povo escravo debaixo dos egípcios. E então, os egípcios queriam ser uma nação tão grande que começaram a querer realmente fazer vários edifícios, e foi usado o povo israelita no sentido de serem feitas estas edificações, essas construções, e então a partir dali eles começaram a ter um período, podemos dizer, de 450 a 500 anos, em que tiveram ali como escravos durante aquele tempo no Egito. E então,
nós vemos que neste Egito nós temos também uma personagem principal na sua libertação, que foi Moisés. Okay? Vocês estão a perceber já a história ao longo do tempo, ou seja, nós vemos que desde Adão, de Enoque, de Noé, estamos a percorrer realmente a história da Bíblia, em que nós vemos que depois de José, e devido a que os irmãos fizeram com José, em que os venderam por escravo, todo o povo ficou depois escravo no Egito. E então, realmente através deste versículo que nós vemos que Deus viu a aflição do seu povo, então resolveu livrá-lo, e então escolheu uma pessoa que foi Moisés. Pois todos nós conhecemos, de certa forma, mais aqui a história, um pouco mais de Moisés. Eu penso que esta história já é mais conhecida. Portanto, vemos que Moisés foi uma pessoa que logo desde a nascença estava para ser morta, e porque foi decretado que todos os filhos dos israelitas, devido como eles estavam a ser realmente um grande povo, e depois poderia aqui criar realmente um conflito de eles serem mais do que os egípcios e poderem depois tomarem conta da nação, e então resolveram matar todos as crianças naquela altura, e Moisés seria uma dessas pessoas em que foi colocado realmente no rio e depois foi parar até ao palácio, e a partir dali cresceu juntamente com a corte, de certa maneira real, do faraó, em que teve a sua educação, mas depois já em maior começou a ter então a noção das suas origens, e a partir daí matou um egípcio, fugiu, e a partir dali fora depois é que Deus o chama para vir. Já tinha constituído família, então Deus o chama para salvar realmente o único sítio para onde Moisés não ia, ou seja, ele tinha feito um crime no Egito, de certa maneira tinha uma pena ali por cumprir, então o último sítio que ele deveria ir era o Egito, e realmente Deus o chama para lá ir. Então a partir daí vemos as pragas que foram usadas porque o faraó não deixava o seu povo sair. Então depois das pragas o seu povo saiu, vemos a travessia do Mar Vermelho, e vemos a partir dali toda a sua viagem, em que vemos depois, a partir do capítulo 20 também, em que Deus revela a lei ao povo de Israel. Depois dessa parte da lei e de algumas peripécias que nós vemos nessa saída, nós entramos depois no livro Levíticos. O que é que significa? Leis e ordenanças. Não, o que significa o nome, Levítico. Portanto, o nome significa juntado, portanto, tem a honra de um dos filhos de Jacó, que era Levi. Ou seja, nós temos as 12 tribos, mas os 12 filhos, houve uma das tribos que não teve posse da terra, que foi Levi. E essa, ou seja, a geração de Levi ficou consagrada a Deus para servir a Deus. E então todas as outras tribos deviam, de certa maneira, sustentar, e daí vemos a origem dos dízimos, no sentido de que todas aquelas descendências de Levi pudessem servir, os sacerdotes, os músicos, toda essa parte é que estava com a responsabilidade de servir a Deus. E, em substituição, em vez de existir uma tribo de José, houve os seus 2 filhos. Portanto, então temos as tais 12 tribos, em que nós vemos que nem Levi, comparado com os filhos de Jacó, nem Levi nem José têm nome de tribo. Levi ficou, realmente não tomou posse, ficou encarregue da parte sacerdotal de servir a Deus. José também não teve, mas os seus 2 filhos é que ficaram com os nomes das 12
tribos. Aqui em Levíticos nós vemos realmente que é um livro destinado com várias leis sacerdotais, sobre o sacerdote, sobre as ofertas, realmente sobre os sacrifícios. Então aparecem aqui várias leis também relacionadas com neste livro. Portanto, fala-nos aqui sobre o pecado, fala-nos aqui sobre a profanação, fala-nos aqui sobre doenças. Portanto, quem gosta de coisas de medicina também deve ler o livro de Levíticos, que nos explica realmente algumas coisas sobre as doenças, sobre coisas que se deve comer também. Portanto, quem gostar realmente destes assuntos, portanto, o livro de Levíticos fala-nos daquilo que é puro, do que é impuro, e então vemos ali várias leis. E fala-nos também, a partir do capítulo 23, começa-nos a falar das festas também. Portanto, não é só desta forma, mas fala-nos, ou seja, a partir do capítulo 23, fala de 7 festas que o povo de Israel tinham que celebrar. E, ou seja, basicamente este livro trata sobre como nós podemos chegar a Deus em santa adoração. Portanto, como é que nós podemos ter vidas santas? Fala-nos realmente desta forma. Portanto, então, aqui um pouco está associado aos Levíticos, que é no sentido de era algo que principalmente os descendentes de Levi tinham que ter muita atenção a todos esses aspectos, porque eles pertenciam, realmente tinham que ser uma das tribos em que devia servir a Deus. Então muitos deles tinham que levar isto muito à risca aqui. Depois, Levíticos 10, 3. Não é? Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. Portanto, aqui, por acaso, a mim aqui mostra-me, é exatamente a mesma coisa, mas diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Portanto, isto é um pouco o resumo daqui do livro de Levíticos. Depois, temos outro livro que é o livro Números, que significa algarismos. Então vamos ler Números 4, 49. Conforme o mandado do Senhor, foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara. A ver? Ou seja, aqui fala com, de certa maneira, exatidão, os números, a ordem, a marcha pelo deserto, vai falar com vários detalhes, as quantidades, tudo realmente relativamente ao seu serviço, as lutas, aquilo que passaram pelo caminho de Canaã, a função de cada tribo, no caso da Levi, que foi separada para servir, ou seja, os detalhes, nós vemos aqui realmente com vários detalhes, este chamado do livro de Números. Vemos a tal situação da peregrinação, que é quase 40 anos de fraqueza e de fracassos, de reclamações. Vemos também aqui, a partir do capítulo, se calhar antes, temos a Josué e Caleb, ou seja, quando foram enviados os 12 espias. Então vemos aqui esta história de Josué e Caleb. Vemos depois no capítulo 22 a história de Balaão, vemos aqui um pouco a mesma situação que nós já vimos falado em algumas para trás, sobre o livro de Êxodo. Nós vemos aqui novamente em Números, de uma forma mais detalhada, algumas destas situações. Depois temos o livro de
Deuteronômio. Vamos ler então o 8:2. E tu lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ok. Vemos aqui este resumo em que fala-nos muito desta situação, de recordarmos aquilo que Deus tem feito no seu povo. E Deuteronômio significa Segundo a lei. segunda ou repetição da lei. Ou seja, daquilo que nós vimos de algumas leis para trás, aqui vão novamente ser repetidas algumas em que Moisés passa ao povo de maneira fiel realmente toda a história e da maneira da sua desaprovação. Pedro, e porquê a segunda lei? Porque a primeira é o reforçar. Porque as pessoas mais velhas tinham morrido todas e agora era uma nova geração. Olha, agora temos que fazer assim. Todos aqueles que foram espiar a terra com Josué e Caleb, todos esses morreram, à exceção de Josué e Caleb. Portanto, eram os filhos agora. E, portanto, daí estes não viram muitos milagres, muitas coisas que o Senhor tinha feito. E então Moisés repete a lei para a nova geração. E Quem é que escreveu o Deuteronômio? Só para... Moisés. E uma das coisas em que fala aqui muito é da responsabilidade de fazermos a vontade de Deus. Ou seja, o simples facto também de termos que prestar contas é enfatizado muitas vezes aqui também neste livro. E, de certa forma, vai-nos relembrar aquilo que nós vimos para trás, vai ser falado novamente com esta importância. A seguir, portanto, nós falamos já destes 5 livros, chamado Pentateuco, e depois nós vimos aqui a história do povo de Israel que passou pelo deserto, vemos a lei e todas estas aventuras e estas peripécias que aconteceram. Depois, houve um sucessor de Moisés. Portanto, nós estamos a ver que a história acabou ali em José, depois houve esse tempo todo em que o seu povo ficou lá no Egito como escravo, Deus levantou Moisés, e depois de Moisés, ele tirou o povo do Egito e andaram lá no deserto, e então depois houve um sucessor de Moisés que foi Josué. E vamos então ler 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ok. Portanto, este livro nos fala aqui na entrada da terra prometida. Portanto, a terra é realmente a promessa que realmente Deus tinha dado. Vemos aqui que eles estão a regressar da escravidão e vão entrar novamente na terra prometida. E Josué fala-nos um pouco sobre isto. Ou seja, que a promessa que Deus tinha dado já a Abraão, que já tinha prometido a Moisés, conforme vem aqui, eles agora vão começar a pisar, como no livro de Josué, vão começar a tomar posse das terras. Josué significa Jeová Salvador. É o mesmo nome, neste caso, na língua grega, para Jesus. Portanto, é um livro que nós vamos falar aqui, ou seja, se formos analisar, nós vemos a vitória de Jericó, portanto, aquela grande nação de gigantes que antigamente tiveram medo, nós vemos essa conquista e vamos ver várias vitórias militares, realmente a passagem do Rio Jordão, quando entram na Terra Prometida. E basicamente aqui, para quem analisar profundo de certa maneira, este livro compara-se muito ao livro de Efésios.
porque aqui a terra de Canaã fala-nos dos lugares celestiais, em que os crentes são introduzidos em Cristo, ou seja, nós vemos aqui, quando nós começamos a ver aqui nesta tomada de posse, nós ao lermos o livro de Efésios, nós vemos também as bênçãos, vemos a nossa posição, vemos as lutas e vemos também depois os lugares celestiais. E aqui fala um pouco uma representação daquilo que nós possamos também encontrar em Efésios. Portanto, Josué é também uma figura de Cristo, em que ele lidera para a vitória. E vemos realmente que também com Cristo ele nos ajuda à vitória sobre o inimigo. E dessa forma nós podemos, pela fé, caminhar e entrarmos e tomarmos posse realmente das bênçãos celestiais. Portanto, vemos então aqui uma passagem aqui de Josué em que ele começa a entrar e começa a conquistar a terra. Depois vemos um outro livro, que é o livro de Juízes. Qual foi o versículo que eu estava aqui? O versículo 1:3. 1:3. Basicamente este é um dos versículos de resumo. Eu aqui escolheria também 24:15. João sempre. As escolhas que se fazem. 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirveis, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, depois do livro de Josué temos o livro de Juízes. Vamos então ver Juízes 21:25. Depois estávamos a ver. É juízo, tens de tomar juízo, não é? Afinal já sabes. Era Débora e quem mais? Diz lá. Não é o nome sei. do outro que aparece aí. Sei que Era a Débora e a Marlene. É o barato, está na fala. Quem lê? Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém que ele fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, agora imaginem, havia uma pessoa que liderava o povo, que era Moisés. Depois de Moisés, houve o sucessor que liderou o povo na conquista da terra prometida, que foi Josué. A partir dali começaram a conquistar a terra prometida e cada uma das tribos foi começando a sentar: olha, nós ficamos por aqui, nós assentamos tendas aqui, nós assentamos ali, nós ficamos com aquela parte e nós ficamos com a outra. E começaram... Não foi bem assim. Sim, Josué distribuiu a cada um as regiões. sim, mas houve uns que quiseram Sim, quiseram mas ficar já ficados já atrás, claro. Já Moisés lhe tinha dado essas terras. E a partir daí eles entraram e ficaram e tomaram posse. O que é que acontece? Naquela altura não havia, conforme nós lemos, não havia rei em Israel. Não existia. E o que dizia aqui é que cada um fazia o que era mais reto. Ou seja, começou a existir, já no tempo de Moisés, que Moisés estava muito ocupado e não conseguia tratar daqueles assuntos que surgiam, porque as pessoas iam ter com Moisés e diziam assim: olha Moisés, olha, está a acontecer esta situação, o que é que tu achas? Então Moisés era a pessoa que dizia o que é que então se fazia, ou seja, era de certa maneira o juiz. E então foi exatamente feito o desafio no sentido de ele liberar em outras pessoas juízes porque ele não tinha tempo para fazer todas essas coisas. E então, a partir de Josué, esses juízes começaram a ser mais proeminentes. Então vemos em que Deus vai usando, ao longo da história, algumas pessoas, não só homens, mas também mulheres, no caso também de Débora, que foram pessoas que ajuizaram a terra e foram pessoas escolhidas por Deus, em que foram, de certa maneira, importantes na tomada de algumas decisões e na vontade de Deus para o seu povo. Portanto, nós vemos que aqui
havia realmente uma altura também de muita insubmissão à autoridade, havia realmente algumas altos e baixos, as coisas não estavam bem no seu povo. E a partir daí, nós depois tínhamos que saltar para primeiro a Samuel, para continuarmos a história, ou seja, em que a partir dali Deus começou-se a revelar não aos juízes, mas aos profetas. E então a partir dali começou os primeiros profetas, que foi Samuel. Mas antes disso temos um outro livro, que é o livro de Ruth. E Ruth, o que é que significa Ruth? Não sei. O que é que significa? Diz lá, Ruth. O que é que significa? Ou seja, Ruth pode significar tanto satisfeita quanto beleza. Opa, está explicada. Pronto. Já sabia. Opa, por isso é que ela pôs a Ruth primeiro. Este livro está aqui porque foi escrito durante esta altura dos juízes. E vamos ler então Ruth 1,16. Disse, Vamos repetir outra vez. 1, 2, 3. Então, vai. disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me afastes ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que puseres à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ok, vemos aqui, de certa forma, esta é uma das passagens muito utilizadas, é até utilizada em casamentos, sendo que neste caso isto fala-se para a sogra. E as pessoas muitas vezes dizem que dão, ou seja, uma conotação negativa ao papel da sogra, e nós vemos biblicamente aqui palavras bonitas para uma sogra. Portanto, aqui falam-nos de certa maneira aqui desta história, desta personagem, desta Ruth, mas eu queria continuar um bocado da história. Continuar a história do povo de Israel, que continua então em 1 Samuel. E então aqui em 1 Samuel, nós vemos em 1 Samuel 16, 7. 16, 7. Mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Okay. Que Coisa da bola. Ou seja, Sabe? nós vemos aqui que Deus começa a usar os profetas. Então, os primeiros profetas, vemos aqui que Samuel, que foi um fruto de uma mulher que era estéril, portanto, que se chamava Ana. Portanto, a mãe de Samuel não podia ter filhos, e quando foi ao templo realmente mostrou-se bastante desgostosa, que inclusivamente o profeta que existia lá, Eli, o sacerdote, pensava que ela estava embriagada, de tanto choro, de tanto chorar, de tanto se lamentar, e realmente Deus concedeu-lhe uma criança, porque ela inclusivamente disse que se Deus lhe desse uma criança, que a consagrava a Deus. E então Samuel assim foi consagrado a Deus, foi entregue realmente no templo e cresceu na casa de Deus, e foi realmente um profeta muito importante em que Deus usou.
Então vemos aquela história em que realmente Deus o começa a chamar de noite, é uma história que também nós conhecemos, mas mais para a frente vemos que ele realmente foi uma pessoa íntegra, que Deus realmente usou, e aconteceu aqui realmente uma mudança no povo de Israel, em que devido a estas confusões de juízes, de profetas, de sacerdotes, o próprio povo olhava para os povos estrangeiros e começaram a querer também um rei. Queria que realmente alguém os governasse e reinasse. E então olhavam realmente para essas nações e também queriam o mesmo. E então automaticamente aqui o povo começou a exigir dessa forma, em que Samuel, que era a voz de Deus naquela altura, de certa forma ficou bastante incomodado com o povo, porque o rei do povo de Israel devia não ser Deus, e os homens queriam que fosse um homem a reinar sobre eles. E então, a partir daqui, Samuel foi uma das pessoas escolhidas por Deus para demonstrar as escolhas do rei. E em primeiro lugar foi escolhido um homem que realmente a sua aparência, a sua formosura, não é? A sua capacidade física era algo realmente estrondosa, e foi a primeira pessoa que foi escolhida como rei. Nós vemos a partir daqui a entrada na monarquia. Era o homem mais alto de todos os homens daquela zona. E diz? A sua cabeça começava, portanto, os seus ombros, portanto, a sua cabeça passava acima, o pescoço passava acima da cabeça dos outros homens. Portanto, era do pescoço para cima, mais alto que os outros. Identifica-se com essa questão. Quem não saúde na vida? Portanto, nós vemos aqui neste livro de 1 Samuel exatamente a entrada da monarquia no povo de Israel. Portanto, e a partir daí foi Saul, realmente foi a pessoa, o primeiro rei de Israel. E a partir daí Saul começou a ser desobediente, ou seja, começou a esquecer as palavras realmente que vinham do profeta Samuel, daquilo que Deus lhe dizia, e ao ser desobediente, Deus escolheu um outro rei. Mesmo enquanto Saul era rei, houve uma pessoa que foi eleita de certa maneira por Deus e ungida pelo profeta como rei, que foi? Não era o filho dele. Não foi o filho dele. Que foi? Não foi João. É? Não tem nada a ver. Davi, Não tem nada a ver. Eu sei que ela filho Saul era rei, foi desobediente e Deus escolheu outra pessoa para ser rei, foi inclusivamente ungido para ser rei, e Saul ainda estava no trono. E essa pessoa foi David. Portanto, o facto da desobediência, o que aconteceu é que Deus escolheu um outro rei para reinar, falou realmente com Samuel. Samuel foi à casa de Jessé, e quando chegou lá, realmente Jessé apresentou-lhe o mais velho, e não era esse. Depois foi sucessivamente, até que deixaram os homens de Jessé que lá estavam em casa, lá estavam, e havia um outro homem que estava no campo, que era o mais novo. E vemos aqui que Davi foi eleito rei. Portanto, depois nós vemos aqui através deste livro que mesmo hoje o Senhor permite homens e mulheres governarem no mundo, embora tenha determinado que somente Cristo será reconhecido como soberana autoridade no mundo. Portanto, este livro depois termina com a triste história da morte de Saul e os seus filhos, em que o homem carnal não pode prosperar nas coisas de Deus.
vemos que realmente Saul foi escolhido, mas as suas decisões foram decisões más e que esqueceu-se das coisas de Deus. Portanto, depois vamos continuar então mais na próxima 2 de Samuel. Portanto, só aqui fazer um relance. Nós começamos a ver a parte do Gênesis, as histórias realmente do princípio das coisas. Vimos os 7 patriarcas. Vemos depois a parte que terminou com José. Vimos a entrada para o Egito, da maneira como é que eles foram parar o Egito, a escravidão, a sair do Egito e depois de saírem para o Egito entraram novamente, fizeram a peregrinação no deserto. Depois entraram por Josué já na terra prometida. Depois, a partir daí, começaram os juízes. E depois, então, começou a parte dos profetas, e neste caso com Samuel, em que houve uma mudança e passou realmente Israel a ser uma monarquia, a ter reis. Portanto, vamos, e depois vimos aqui os 2 primeiros reis, que é Saul e depois David. Depois vamos continuar em 2 Samuel depois na próxima semana. Tá?